Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Renato Regis de História. Vamos para mais uma aula, ok? Vamos lá? Aqui estamos. Nós estamos falando sobre a África, né? Passamos algumas atividades sobre um filme, sobre a questão do continente africano. E hoje a gente vai ver sobre a origem dessas cores, que são chamadas cores do reggae, né? Está aqui o Bob Marley, que é um dos grandes ídolos do reggae. E aqui a pulseirinha, né, utilizando justamente o vermelho, o amarelo e o verde, as cores que ele está utilizando aqui. Qual que é a origem dessas cores? Né? Muitas vezes se associa essas cores ao uso da maconha, né? E às vezes os policiais tomam dos jovens, né? Agridem moralmente os jovens por estar usando essa pulseira. Vamos entender a origem? Essas cores inicialmente você não tinha o amarelo, você tinha o preto, tá? O preto até continuou, mas o amarelo não existia. Foram as cores iniciais do movimento do pan-africanismo, que iniciou mais ou menos em 1919. Que movimento é esse? Então a gente vai ver já que essas cores têm a ver com o continente africano, né? Foi um movimento que surgiu nos Estados Unidos, na Jamaica, entre outros países, né? E que basicamente lutar pelos direitos das pessoas negras no mundo. Um dos grandes ideólogos desse movimento, vamos ler aqui, sociólogo, historiador e ativista William Edward Booker Du Bois, ou Dubois. Ele nasceu em 1868 em Massachusetts, nos Estados Unidos. Foi ao longo da primeira metade do século XX um dos principais nomes da luta pela justiça social e contra o racismo. E é até hoje celebrado como o pai do movimento de tomada de consciência pelo povo negro, da constante violência e violação de direitos que era submetida. Em 1895, concluiu o doutorado em História pela Universidade de Harvard, tornando-se o primeiro afro-americano a receber o título de doutor nessa instituição. Então, esse Dubois, ele foi um dos primeiros incentivadores desse movimento pan-africanismo, né, para tentar levar a população negra a tomar consciência de seus direitos e lutar por eles, não aceitando a humilhação e discriminação em qualquer lugar do mundo. Outro que participou foi o Marcus Mosiah Garvey, um ativista político, editor, jornalista, empresário e comunicador jamaicano. Foi fundador e primeiro presidente da Associação Universal para o Progresso Negro e Liga das Comunidades Africanas, organização através da qual se autoproclamou presidente provisório da África. Então, e começou esse movimento então desses intelectuais lutando, né, pelos direitos do povo negro. Se formou então esse movimento do pan-africanismo, o que vai depois chamar também de África Unida. E qual que era as propostas desse movimento? Estruturação social do continente por meio de um remanejamento étnico na África, unindo grupos separados e separando grupos rivais. O que acontece? Quando os europeus invadiram a África, reinvadiram, vamos dizer assim, no século XIX, 1850, 1870, eles fizeram vários países alheios às rivalidades tribais que existiam. Então, às vezes, povos que eram assim, amigos ficaram separados em países diferentes, e povos que eram rivais ficaram dentro do mesmo país. Então, esse movimento propunha rever essa geografia dos países. Outro objetivo, resgate de prática religiosa como cultos aos ancestrais. Incentivo ao uso de línguas nativas anteriormente proibidas pelos colonizadores. Muitas línguas nativas africanas eram proibidas, só poderia falar a língua do colonizador, ou seja, o francês, o inglês, o alemão. Defesa dos direitos do povo africano, constituindo um único Estado soberano para africanos que vivem ou não na África. Então, criar um país soberano sem a interferência e sem o domínio de países estrangeiros, principalmente europeus. E quando eles fizeram esse movimento, lembrando que as cores que eram adotadas eram essas três.
Várias explicações, né? Mas algumas dizem que o vermelho é por causa do sangue, o preto é por causa da cor e o verde por causa da natureza. Então eles mudaram e adotaram essas outras três cores. O preto também vai continuar, porque essas cores são as cores da bandeira da Etiópia. Bandeira da Etiópia, que era um dos únicos países na época na África que não era dominado por um país europeu, estrangeiro. E que, de acordo com a filosofia Rastafari, Rastafari era o nome de um líder, de um rei da Etiópia, cujo nome era Haile Selassie. Esse rei iria governar e iria trazer o povo africano tudo de volta para a África, fazendo um governo de liberdade e de justiça. Então eles inspiraram nesse exemplo da Etiópia e aí adotou essas cores. O amarelo já começou a entrar aqui, tá vendo o mapa da África, e o amarelo continua aqui nas cores antigas até fazer justamente a transição para o vermelho, amarelo e verde. Esse aqui é o mapa do continente africano e seus 50 e poucos países. Todos esses vermelhinhos aqui são países que possuem na bandeira as cores vermelho, amarelo e verde. Que está de cá, por exemplo. Esse aqui acho que é o Níger, que acho que é Camarões. Eu não sei se é Gana ou Togo, isso aqui. Camarões é aqui. Aqui, justamente, é a Etiópia. Aqui, se não me engano, é o Zimbábue. Então, assim, tem aqui acho que é Senegal. Então, tem muitos países que têm essas três cores na bandeira, né? Seguiram o exemplo da Etiópia. Então, uma das propostas do reggae era justamente resgatar essa luta pelos direitos do povo negro, do povo descendente dos africanos. O reggae não é só maconha, fumar maconha. Isso é um dos aspectos do reggae, porque a maconha era utilizada em alguns povos africanos nos seus rituais religiosos e místicos. Daí a defesa da maconha. Mas como a gente pode ver aqui, a gente viu na aula, essas três cores vão muito além do próprio Bob Marley e muito além da própria maconha. Então são as cores da luta do povo negro, do povo africano e descendente do africano pela sua liberdade e pela justiça social. Mas aparece sempre a gente mais ligado ao movimento reggae, né, que é um ritmo jamaicano que surgiu em 1960, 70, cuja mais expressão é o Bob Marley. E que a gente tem a camisa do Olodum, lá da Bahia, que é um movimento de percussionistas e músicos negros, que vai utilizar justamente essas três cores, amarelo, vermelho e verde. E o preto também não vai fugir da questão, ok? Então, era isso. Só para explicar para você a origem dessas três cores, tá? Vou passar uma atividade. Qualquer coisa, estou aqui para me chamar, tá? Abraços e boa noite.